Paz do Senhor Jesus a todos, aqui quem fala é vosso irmão em Cristo, Jonathan Mendes. Hoje nós vamos estudar a segunda lição do livro O Espírito Santo na Vida Cristã. Essa segunda lição tem por título Vinda do Espírito Santo. Eu aconselho você a pegar a sua Bíblia e a pegar um caderno, uma caneta para poder anotar todos os capítulos e versículos para você, ao fim deste vídeo, poder estudar mais profundamente a palavra do Senhor. O textuário que se encontra em João, capítulo 15 e versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, e ele testificará de mim. Lição aplicada. A vida cristã é vivida em sua profundidade através do Espírito Santo. E é impossível ser cristão sem o seu ministério. Assim, cada cristão, nos primeiros instantes da sua nova vida, desfruta de maravilhosas experiências. E dentre elas podemos destacar a graciosa comunhão com o Espírito Santo. Desfrutar esta bênção divina é um privilégio que muitos fiéis do Antigo Testamento desejaram e não puderam vivenciar. Porém, em nossos dias, está ao alcance de todos desfrutar essa maravilhosa promessa em toda a sua plenitude. Objetivo da lição. Após o término desta lição, você poderá compreender como a vinda do Espírito Santo beneficiou a humanidade. Entender como Deus cumpriu e manifestou a promessa e infusão do Espírito. Saber como viver cheio do Espírito do Senhor. Curiosidade. Você sabia que a plenitude do Espírito Santo é o mesmo que estar cheio do Espírito Santo? Um desafio. Qual a diferença entre a manifestação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento? Leitura bíblica em classe. João capítulo 16, do versículo 7 ao 14. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. A introdução ao comentário. Ao findar seu ministério terreno, Cristo enviou os seus discípulos, o Espírito Santo, para estar ao lado deles na fundação e edificação da igreja, podendo assim ser continuada a sua obra redentora. O poder do Espírito Santo foi essencial para a vitória nas adversidades e também para a potencialização do trabalho de cada crente. 1. A promessa da vinda do Espírito Santo. Em meados do século V a.C.,
o profeta Joel profetizou um glorioso evento que aconteceria antes do arrebatamento da igreja. O profeta afirmou que num futuro não muito distante, os fiéis desfrutariam de uma experiência sem precedentes na história: o derramamento do Espírito Santo. A promessa incluía homens e mulheres, jovens, de todas as classes sociais e posições. Enfim, a presença do Espírito Santo estaria ao alcance de todos os que o buscassem. Para corroborar com esta afirmação, analisemos a referida profecia. E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Isto está em Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao 29. Esta profecia causou um grande impacto na vida dos ouvintes, pois se tratava de uma mensagem confortadora que abordou a restauração da comunhão com o Senhor por meio de uma futura efusão do Espírito Santo. Fato que marcaria um novo meio relacionamento entre o Senhor e seus servos de todas as idades e classes sociais. Segundo, a sua vinda, o cumprimento da promessa divina. Antes de ser levado ao céu, o Senhor prometeu enviar aos seus discípulos o Espírito Santo. E este lhes ensinaria todas as verdades, os guiaria em toda a verdade e os enriqueceria com a plenitude de Cristo. Em João capítulo 14, versículo 26 e João capítulo 16, do versículo 7 ao 15. Esta promessa foi cumprida exatamente no dia do Pentecoste, conhecida também como a Festa das Primícias. Neste momento, é interessante notar que imediatamente os discípulos compreenderam o que acabara de acontecer, em Atos capítulo 2, versículo 14, e explicaram à multidão que estava perplexa, sem compreender o significado daquele grande sinal. Daquele dia em diante, o Espírito Santo passou a agir de diversas maneiras no cristão e na igreja. Inspirou as Sagradas Escrituras, guiou a pregação dos apóstolos, as ministras dos apóstolos e ministros da palavra. Sustentou e edificou a direção da igreja, fazendo dela coluna e baluarte da verdade. Terceiro tópico: vivendo nos domínios do Espírito Santo de Deus. Viver sob o domínio do Espírito Santo é muito mais que realizar milagres ou operar grandes sinais. É, na realidade, possuir uma vida de vitória contínua sobre o pecado e os desejos carnais, cultivando o fruto do Espírito. Gálatas 5:22, versículo 22. Claro que tudo que foi citado é bíblico e deve ser exercitado. Tratando-se de pecado e santidade, não existe ponto de equilíbrio entre ambos. As obras da carne não se manifestam naqueles que são controlados pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 6 e versículo 2. Paulo, ao escrever aos moradores de Éfeso, os orienta a serem cheios do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Na verdade, é plano de Deus que o crente desfrute de uma vida plena através do Espírito Santo. Embora a Bíblia não use a expressão plenitude do Espírito, esta é a expressão que melhor identifica a obra de Deus. A obra que Deus tem para realizar no cristão, pelo Espírito Santo. Significa que todas as operações do Espírito Santo estão à disposição de todos os membros do corpo de Cristo. Sabe quais são as evidências de uma vida plena no Espírito Santo? Primeiro,
vida controlada pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 5 e versículo 18. Nesta passagem, Paulo compara o poder exercido pelo vinho com o poder exercido pelo Espírito Santo na vida do homem. A grande diferença é que o vinho conduz à dissolução e à plenitude do Espírito ao domínio próprio. Sendo assim, a plenitude do Espírito o liberta do domínio do pecado e lhe dá a vida abundante. Segundo, deleite na adoração e na gratidão a Deus. Efésios capítulo 5, do versículo 19 ao 20. Adoração e gratidão são fortes evidências da plenitude do Espírito. O Espírito Santo impulsiona o cristão diariamente a louvar ao Senhor com toda a sua alma e força e o faz reconhecer que tudo o que possuiu provém de Deus. E este é o segredo da verdadeira devoção a Deus. Terceiro, comunhão entre o corpo de Cristo. A comunhão entre os membros e outra grande marca da plenitude do Espírito. Me desculpem. A comunhão entre os membros é outra grande marca da plenitude do Espírito. Nossas palavras revelam o que há em nosso coração e mostram o nosso interior. Elas atestem o quanto o Espírito Santo controla a nossa vida. Um crente cheio do Espírito é um encorajador, não um provocador de contendas. Sua palavra constrói pontes em vez de cavar abismos. Quarto, uma pessoa cheia do Espírito Santo tem disposição para servir. Efésios capítulo 5 e versículo 21. No reino de Deus, o maior é aquele que serve. Um crente cheio do Espírito Santo jamais é arrogante e soberbo, antes se dispõe a servir em vez de ser servido. E ele não tem em vista o que é propriamente seu, mas sim o que é dos outros. Um crente cheio do Espírito é uma pessoa humilde, generosa, prestativa e que faz da vida uma plataforma de serviço, não uma feira de vaidades. Você é um crente cheio do Espírito Santo? Lembre-se, ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, mas uma ordem divina. Conclusão. A vinda do Espírito Santo transformou toda uma geração de pessoas piedosas. A igreja primitiva deu início a um grande mover de Deus que veio a alcançar todo o mundo. Isso só foi possível por causa da presença do Espírito Santo no ministério dos cristãos, ajudando-os em todas as coisas. Eu gostaria de deixar agora uma meditação diária para você estudar. Anota aí no seu caderno. Atos, capítulo 19, do versículo 6 ao 7. Pela intercessão de Paulo, 12 homens receberam o Espírito Santo. Lucas, do capítulo 1 ao versículo 15. João Batista era cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Lucas, capítulo 4 e versículo 1. Jesus era cheio do Espírito Santo. Agora, João, capítulo 20 ao 22. Capítulo 20, versículo 22. Jesus é o doador do Espírito Santo. Atos, capítulo 1 e versículo 8. Jesus confirma a vinda do Espírito Santo. E Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 6. A manifestação da vinda do Espírito Santo. Que Deus abençoe. Esta lição número 2 está acabada. Que Deus abençoe a sua vida. E espero você para a lição número 3. Que Deus abençoe.